Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de ciências sobre ambiente em perigo, baseado no nosso livro, página 148. Corra lá, pega o seu livro e já abre aí para a gente começar a falar um pouquinho sobre ambiente em perigo e você vai acompanhar no seu livro, ok? Vamos lá? Já pegou? Então vamos começar. Vamos começar falando sobre as pessoas e ecossistemas. Os seres humanos se relacionam com os seres bióticos e os elementos abióticos. As pessoas alteram o ambiente para obter alimento, água, moradia e conforto. Além das pessoas, outros seres vivos também realizam mudanças ambientais. Quais são essas mudanças? Quando outros seres vivos modificam o ecossistema em que vivem, eles não colocam o ecossistema em perigo. Um bom exemplo são os castores. Os castores são animais mamíferos e roedores semiaquáticos famosos pela habilidade de construir. Fazem uso de lama, galhos e pedras para construir barragens em rios e formar lagos onde erguem suas casas. Perceba que os castores modificaram o ecossistema em que vivem, cortando árvores e fazendo uma represa. O nível da água se elevou e uma parte da floresta foi inundada. Contudo, essas alterações não colocaram o ecossistema em risco. Já as transformações feitas pelas pessoas no ambiente podem desequilibrar o ecossistema. Veja a diferença entre a represa construída pelos castores na imagem anterior e nessa imagem agora a represa construída por seres humanos. A interferência humana na natureza costuma gerar consequências graves, como chuva em excesso, enchentes, secas, poluição do ar e da água. Com o aumento da poluição, a situação tende a se agravar. Vamos conhecer algumas das ações humanas que têm contribuído para o desequilíbrio ambiental. A primeira que nós vamos observar é o desmatamento. Quando as pessoas precisam de um espaço para desenvolver atividades como casas, cultivo de alimentos, criação de animais, eles derrubam as árvores de uma região. Essa ação recebe o nome de desmatamento e atualmente tem sido um dos maiores desafios da humanidade. Crescente em muitas regiões do planeta, a retirada da cobertura vegetal tem preocupado o mundo todo. Desmatamento, também chamado de desflorestamento, que consiste na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. Entre as causas do desmatamento destacam-se a atividade agrícola e pecuária, responsável por 80% do desmatamento mundial. A urbanização, que é para transformar em cidades, construções de casas, e a exploração comercial da madeira, principalmente madeira de lei que não pode ser arrancada. O segundo, nós vamos ver que é a poluição. A poluição, quando um ambiente ele está sujo, nós dizemos que ele está poluído. Os agentes poluidores podem ser o esgoto, os agrotóxicos, a fumaça, o lixo, Você pode observar esses exemplos aqui na imagem. E essas poluições trazem algumas consequências negativas do ar, que são, por exemplo, as doenças respiratórias, irritação no nariz, na garganta, nos olhos, consequências também do solo, que é a contaminação dos alimentos, mortes de animais e de plantas, e consequências também na água, que é a morte dos peixes e também doenças para as pessoas. Isso é muito triste. O outro problema que o homem, com a ação do homem que vem causando desequilíbrio ambiental é a caça e a pesca. Quando a caça e a pesca são praticadas descontroladamente, há risco de extinção de uma ou mais espécies. Isso acontece porque todas as espécies que se relacionam também são prejudicadas. Consequentemente, a cadeia alimentar do ecossistema se desequilibra também. O último, que vamos falar é sobre o tráfico de animais silvestres. Muitos animais eles são capturados na natureza para serem comercializados como bichos de estimação. E isso é crime, sabia?
Micos, papagaios e peixes ornamentais são os mais vendidos. Eles são tratados com crueldade e muitos não sobrevivem. A retirada desses animais de seu habitat natural contribui para o desequilíbrio ambiental. Você fez, né, uma pesquisa sobre a caça e você viu que muitos animais estão em extinção e é proibido isso aqui no Brasil. Aí você pode ver alguns animais que estão em extinção. O lobo-guará, o mico-leão-dourado, a onça-pintada, né? Muitos animais nós estamos perdendo no nosso Brasil devido à caça ilegal e à pesca também. Agora, o que podemos fazer? Uma das maneiras de não destruir o ambiente é utilizar os recursos naturais de maneira correta e consciente. Quando usamos elementos disponíveis na natureza com economia e inteligência, ajudamos a proteger o ecossistema em que vivemos. Ao praticar a sustentabilidade, preservando os recursos naturais, uma cidade, estado ou país pode crescer. Com isso, não será necessário danificar a natureza para alcançar o progresso. Você e sua família também usam muitas coisas originárias da natureza. Veja como podemos ajudar. Podemos cuidar do lixo, não desperdiçar, ter atenção com as pilhas e baterias, respeitar as plantas e os animais. Nós precisamos cuidar melhor do lixo que produzimos. Muito daquilo que jogamos fora é que fica poluindo o ambiente, como plásticos, papéis, vidros, latas. E nós poderíamos, reutilizar ou reciclar esses materiais. Uma dica muito importante: use menos sacolas plásticas. Sempre quando eu vou no mercadinho perto de casa, eu saio com o produto na mão, não levo sacola, já para evitar ter muita sacola em casa. Quando não desperdiçamos alimento, água, energia elétrica, papel ou outra coisa, estamos poupando o ambiente. Sabe aquele caderno usado que ainda tem folhas em branco? Se você não for mais utilizá-lo, não jogue fora. Dê para outra pessoa que precise, que eles vão utilizar aquelas folhas que estão em branco ainda. As pilhas e baterias, elas causam sérios danos no ambiente. Por isso, nunca devemos jogá-las junto com o lixo comum. Precisamos desenvolver uma atitude de respeito e amor pelos seres vivos do ambiente em que moramos. Podemos, por exemplo, plantar árvores ou cultivar flores onde vivemos e optar por não ter animais silvestres com bichos de estimação. O local ficará bem mais bonito e a natureza agradecerá. Aquele jardim, microjardim que você fez no início da unidade, você está cuidando bem dele? Antes a Pro não cuidava de plantas, mas hoje eu tenho um carinho tão grande pelas plantinhas que eu já tenho 2 plantas aqui na minha casa que já estão bem grandes, sabia? E eu tenho o maior prazer de cuidar delas. É muito bom a gente ter essa atitude de respeito e amor pelos seres vivos. E a plantinha é um ser vivo. Gosto também de cuidar dos animais. Sempre tivemos cachorrinho aqui em casa. No momento não temos, mas já estamos interessados de arrumar um para ficar aqui em casa. Valeu, galerinha. Então fique com Deus. Bons estudos e vamos agora fazer nossa atividade, tá bom? Nós vamos fazer páginas 151, 153, 154 e 155. Prestem bastante atenção aí nos animais que estão em risco de extinção. Beijos, fique com Deus.